Vamos iniciar a aula de língua portuguesa voltada aos cargos de nível superior completo para o concurso da Prefeitura de Alto Rio Doce, Minas Gerais. Em provas de nível superior, a disciplina de português costuma ter peso significativo e exige domínio tanto da interpretação de textos quanto das regras gramaticais. O candidato precisa aliar leitura atenta, conhecimento técnico e prática constante de questões. Começamos por compreensão e interpretação de textos. Compreender um texto é captar aquilo que está explicitamente dito. Interpretar é ir além. É perceber sentidos implícitos, inferências, pressupostos, ironias, posicionamento do autor e efeitos de sentido. A banca pode cobrar identificação da ideia central, tema, tese, argumentos, finalidade do texto, público-alvo e análise de trechos específicos. É fundamental distinguir tema de tese. O tema é o assunto geral tratado no texto. A tese é a opinião defendida pelo autor sobre esse tema. Em textos argumentativos, a tese normalmente aparece na introdução e é defendida ao longo do desenvolvimento por meio de argumentos. Em textos informativos, o foco pode estar apenas na exposição de fatos. Outro ponto importante é a identificação de informações explícitas e implícitas. A informação explícita está claramente escrita. A implícita exige interpretação, leitura nas entrelinhas. Muitas questões utilizam expressões como infere-se do texto, depreende-se, subentende-se, indicando que a resposta não está literalmente escrita. Quanto aos gêneros e tipos textuais, é essencial compreender a diferença entre eles. Tipo textual refere-se à estrutura predominante do texto. Os principais tipos são narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. Narração envolve relato de fatos, com presença de personagens, tempo e espaço. Descrição apresenta características de pessoas, objetos ou ambientes. Dissertação expõe ideias ou defende um ponto de vista. Injunção orienta, instrui, como em manuais e receitas. Exposição apresenta informações de forma objetiva. Já os gêneros textuais são as formas concretas que os textos assumem na sociedade, como notícia, artigo de opinião, crônica, relatório, ofício, e-mail, edital, lei, parecer técnico. Em concursos públicos, é comum a cobrança de gêneros ligados à esfera administrativa, como memorando, requerimento e comunicado oficial. A variação linguística é outro tema relevante. A língua não é uniforme. Ela varia conforme região, grupo social, faixa etária, contexto e situação comunicativa. Temos variação regional, como diferenças entre o português falado em Minas Gerais e no Nordeste, variação social, relacionada ao nível de escolaridade, variação histórica, que mostra mudanças ao longo do tempo, e variação situacional, que distingue linguagem formal e informal. Em concursos, é importante compreender que a norma padrão é exigida em textos oficiais, mas isso não significa que as demais variações estejam erradas. Elas apenas são adequadas a outros contextos comunicativos. A adequação linguística é a escolha da linguagem apropriada à situação. Sobre discursos direto, indireto e indireto livre, temos 3 formas de reprodução da fala. No discurso direto, a fala da personagem é apresentada exatamente como foi dita, geralmente entre aspas ou após 2 pontos. No discurso indireto, o narrador reproduz a fala da personagem com suas próprias palavras, havendo alteração de pronomes e tempos verbais. No discurso indireto livre, há uma mistura das 2 formas, pois a fala da personagem se integra ao discurso do narrador sem marcas formais claras, mas mantendo traços da subjetividade da personagem. Coerência e coesão são elementos fundamentais da textualidade. Coerência refere-se à lógica interna do texto, à harmonia das ideias. Um texto coerente não apresenta contradições e mantém unidade temática. Coesão refere-se aos mecanismos linguísticos que conectam as partes do texto, como pronomes, conjunções, advérbios e expressões de retomada. Os principais mecanismos de coesão incluem a coesão referencial, quando um termo retoma outro anteriormente citado, e a coesão sequencial, que organiza a progressão das ideias por meio de conectivos como portanto, porém,
Além disso, entretanto, por conseguinte, as estratégias argumentativas são recursos utilizados para convencer o leitor. Entre elas estão o uso de dados estatísticos, exemplos, comparações, citações de autoridade, analogias e causa e consequência. O reconhecimento dessas estratégias é comum em questões interpretativas. Passando para os processos de formação de palavras, temos a derivação e a composição. Na derivação, acrescentam-se prefixos ou sufixos a um radical, como em infeliz ou felicidade. Pode ser derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva ou imprópria. Na composição, ocorre a junção de dois ou mais radicais, como em guarda-chuva ou passatempo. Quanto às classes de palavras, é fundamental identificar e compreender seu emprego. O substantivo nomeia seres, objetos, ideias ou sentimentos e pode variar em gênero, número e grau. O adjetivo caracteriza o substantivo e concorda com ele em gênero e número. O pronome substitui ou acompanha o substantivo, podendo ser pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo ou relativo. O verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza e varia em número, pessoa, tempo, modo e voz. O advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstância. A preposição estabelece relação entre termos. A conjunção liga orações ou termos de mesma função. Sobre o verbo, é essencial dominar a conjugação nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo expressa certeza, o subjuntivo, hipótese, desejo ou dúvida, o imperativo, ordem ou pedido. A correlação verbal diz respeito à harmonia entre os tempos verbais na frase, especialmente em períodos compostos. As vozes verbais podem ser ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na passiva, o sujeito sofre a ação, podendo ser passiva analítica ou sintética. Na reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. A estrutura da oração envolve sujeito e predicado. O sujeito pode ser simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. O complemento verbal pode ser objeto direto ou indireto, conforme a necessidade de preposição. No período composto, as orações podem ser coordenadas ou subordinadas. As coordenadas são independentes entre si. As subordinadas exercem função sintática em relação à oração principal e podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. A concordância verbal ocorre quando o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Casos especiais incluem sujeito composto, porcentagens, expressões partitivas e coletivos. A concordância nominal envolve a harmonia entre substantivo, adjetivo, artigo e numeral. A regência verbal trata da relação entre o verbo e seus complementos, especialmente quanto ao uso de preposição. Alguns verbos exigem preposição específica, como gostar de, assistir a no sentido de ver, obedecer a. A regência nominal refere-se à relação entre nomes e seus complementos, como necessidade de, respeito a. O uso dos pronomes relativos, como que, quem, qual, cujo e onde, exige atenção. O pronome cujo indica posse e concorda com o termo posterior. O pronome onde só deve ser usado para indicar lugar físico. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos pode ocorrer em próclise, mesóclise ou ênclise. A próclise ocorre quando o pronome vem antes do verbo, geralmente é traído por palavras negativas ou advérbios. A ênclise ocorre quando o pronome vem após o verbo. A mesóclise ocorre no meio do verbo, em futuros do presente ou do pretérito, quando não há palavra atrativa. O emprego da crase ocorre quando a fusão da preposição a com o artigo feminino a ou com pronomes demonstrativos iniciados por a. Não ocorre crase antes de palavras masculinas, verbos ou pronomes pessoais. A análise da regência é fundamental para identificar a necessidade da crase. Quanto à pontuação, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função, isolar adjuntos adverbiais deslocados,
marcar vocativos e separar orações coordenadas. Não se deve separar sujeito e verbo por vírgula. O ponto e vírgula indica pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Os dois pontos introduzem explicação ou citação. As aspas indicam citação ou destaque. A ortografia oficial segue o acordo ortográfico da língua portuguesa. É preciso atenção ao uso correto de S, SS, C cedilha, X, CH, G e J, bem como as regras de hifenização. A acentuação gráfica baseia-se na posição da sílaba tônica. Palavras oxítonas terminadas em A, I, U, em são acentuadas. Paroxítonas são acentuadas quando não terminam em A, I, U, ens. Proparoxítonas são todas acentuadas. Para finalizar, reforço que o estudo de português para nível superior exige leitura constante, revisão das regras gramaticais e resolução de muitas questões. A interpretação deve ser feita com base no texto, evitando extrapolações indevidas. Já a gramática deve ser estudada com foco na aplicação prática. O domínio desses conteúdos é decisivo para um bom desempenho na prova e para a atuação profissional no serviço público, onde a clareza e a correção da linguagem são indispensáveis.